Olá, meus irmãos e minhas irmãs do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Mais um fim de semana aqui para falar das coisas de Deus. É importante para você saber que Jesus está dizendo para você, olha, tenha cuidado com isso. Olha, se guarde dessa situação. É importante para você ter um alerta do que Jesus está querendo te dizer hoje. Se é importante para você ou se não é, eu te aconselho a ouvir esse vídeo que eu vou fazer. São 10 minutos, pouco tempo. Talvez possa te ajudar em alguma coisa como me ajudou muito. Essa semana, buscando do Senhor, o Senhor me deixou muito claro, ele disse, olha Renato, que não seja encontrado na sua casa, que não seja encontrado em você o fermento dos hipócritas, o fermento dos fariseus, não seja encontrado em você o fermento de Herodes. Falei, Senhor, mas o que será isso? Fermento é algo que contamina e faz com que toda a massa seja crescida, seja levedada. O que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor, a primeira coisa que ele começou a me explicar foi lá no comecinho da Bíblia, quando ele fala para o povo dele não ter nada contaminado, não usar o pão fermentado. Porque, qual o significado? Porque o povo de Deus, como você estava preso nas mãos de Faraó, e a última praga foi aquela do filho dos primogênitos que o Senhor ia passar e ia se vingar do faraó e de todos aqueles que criam nele com a morte dos primogênitos. Então o povo tinha que sair correndo, e ao sair correndo para fora, eles tinham que fazer um pão sem fermento, porque se você quisesse um pão com fermento, ia demorar para fermentar. Então o Senhor manda fazer um pão só com ervas aromáticas e um pão rápido sem fermento. Então esse pão sem fermento significa o pão da pressa, para que você saia de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. O pão da pressa, o pão sem levedura, sem fermento, significa o pão da mudança, onde você vai mudar rápido, sair daquela situação onde você vivia para uma situação nova. E significa também o pão da aflição, que é o pão que foi feito no momento de aflição, mas que rapidinho vai te levar para o momento de felicidade. Então o Senhor queria que não esperasse tempo, porque o fermento vai levedar toda a massa. E hoje ele te fala, não tenha na tua casa, não tenha no teu coração o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus. Mas então me explica, Renato, o que será isso? Como o Senhor me explicou, o fermento do fariseu, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que amavam questionar Jesus. Os fariseus foram aqueles que depois de ver os milagres do multiplicar dos pães, quiseram outro milagre de Jesus. São aqueles que questionam as posturas dos homens e das mulheres de Deus em detrimento das suas doutrinas. Os fariseus são aqueles que invalidam a palavra de Deus, mantendo tradições feitas por homens, que têm mais valor em escritos que foram feitos por homens do que na Bíblia, que insistem em colocar, desculpa meus amigos que usam o catecismo, mas insistem em colocar o catecismo no mesmo nível do que a Bíblia. O Senhor diz, olha, esses são aqueles que invalidam a minha palavra, invalidam pelas suas tradições. E o Senhor diz para essas pessoas que têm a casa, que tem ainda na sua vida o fermento dos fariseus, diga, olha, eles são guias de cego, eles continuam levando pessoas a continuar cegos, não continuam a abrir o coração para a minha palavra, não têm os corações endurecidos. E Jesus diz, para esse eu não vou dar sinal nenhum. E Herodes, qual é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes é aquele, oh meu Deus, é tão sério. Na Bíblia, em Marcos, no capítulo 6, Herodes, ele ouvia os profetas. Talvez você esteja me ouvindo, não como um profeta, mas como o meu amigo Renato falando das coisas do Senhor, mas eu queria falar como profeta na tua vida hoje. O Senhor está te dizendo, não seja como Herodes. Herodes ouvia falar de Jesus, queria ver as coisas de Jesus, chamava o profeta para ouvir, mas ele não mudava. E o dia que o profeta fala que ele era hipócrita, o dia que eu estou falando hoje que você está sendo hipócrita, mantendo as tradições que não são bíblicas na tua vida, você está sendo um guia de cego, está sendo hipócrita. Herodes o que fez? O dia que falaram para ele que como ele estava se adulterando com
a mulher do seu cunhado, com Herodias. E o que ele fez? Ele prendeu João Batista. Então não tenha esse fermento da falsidade, da hipocrisia de Herodes. Quer falar de Jesus, ouve falar de Jesus, confia em Jesus, mas quando a palavra do Senhor toca na sua vida e te manda comer um pão sem fermento, um pão para que você mude, você não quer mudar. Aí você começa a criticar, você começa a ver mal, você começa a falar mal dos pastores, mal dos servos de Deus que não se fiam na tradição, mas se fiam sim na palavra. Você começa a questionar todos, começa a questionar os pastores que pedem dízimo, você começa a questionar se é verdade ou não isso, aqueles que oram em língua. Em nome de Jesus, é hora de mudar. Não seja como Herodes, porque o fermento de Herodes faz com que você mate os profetas do Senhor. Então é isso que o Senhor te pede hoje, que você não tenha esse fermento dos fariseus na sua vida, mas você tenha o fermento do Senhor. Jesus disse lá em Mateus 13, 33, que o reino de Deus tem um fermento. Esse fermento que o Senhor quer que você tenha na sua vida, que seja um fermento diferente, que seja um fermento que te faça mudar, que seja um fermento que te leve rapidamente para a liberdade. É isso que o Senhor quer de você. Não tenha na tua casa o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Não seja guia de cego, mas orienta teus filhos, orienta tua família a seguir a palavra de Jesus. Só a palavra de Jesus. Não dê crédito àquilo que não é a palavra do Senhor. Te diz hoje a palavra do Senhor, te diz hoje Jesus, não tenha esse fermento na sua vida. E se você comemorou a Páscoa, se você acreditou que Jesus ressuscitou e você é uma nova criatura em Cristo, ele te manda, como Paulo diz, você tem dois caminhos, você comemorar uma vida nova, ou com o fermento da maldade, com o fermento da perversidade, ou com o fermento da verdade, ou com o fermento da sinceridade. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que acreditem nele de verdade, que não sejamos como Herodes, que acreditava, mas não se deixava tocar, e não tinha a verdade da palavra de Deus, porque o caminho, a verdade e a justiça está na palavra do Senhor. Abra teu coração, aceite com que o fermento do reino de Deus entre e mude a sua vida. É isso que o Senhor te convida. Não seja como Herodes, que ao ouvir a palavra do Senhor, já sinta raiva. Não sinta raiva de mim, não fique bravo comigo, eu não estou bravo, eu estou dizendo aquilo que Jesus disse. Tenha cuidado para que não se encontre na sua casa o fermento da hipocrisia. Não tenha na sua casa o fermento de Herodes, aquele que vá contra tudo aquilo que vem da palavra do Senhor Jesus. Porque Herodes fazia algumas coisas como nós fazemos hoje. Nós louvamos, cantamos o Senhor, falamos a palavra, recitamos versos do Senhor, mas nós não mudamos. Nós não mudamos para a palavra, nós continuamos dentro daquilo que nos prende nas nossas tradições. Isso não é ter uma vida, isso é continuar com o fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus. Admirar, eu admiro as coisas de Deus, não é viver. Não basta só admirar, não basta cumprir os rituais das datas religiosas, mas tem que se viver a verdade do Evangelho no dia a dia. Não basta promover, colocar vídeos, colocar coisas bonitas na internet, colocar pregações, mas você não viver isso de verdade na sua vida. Não adianta só você divulgar, mas se você não obedece. O que o Senhor quer de você? O Senhor quer que você obedeça, quer que você experimente, quer que você viva, quer que você mude de verdade, para você sentir o quão profundo, o quão denso, o quão maravilhoso é viver no reino do Espírito Santo de Deus. Aquele que vai fazer com que você se transforme num simples fariseu, mas num servo de Jesus. Ele vai fazer com que você se transforme de um herodiano, daquelas pessoas acusadoras que acusam e que quando são tocadas pelo Espírito Santo se revoltam, numa pessoa que pode aceitar a palavra como verdade absoluta na sua vida e falar, uau, eu quero mudar, eu quero comer do pão sem fermento, para que eu possa mudar para uma vida diferente. Eu quero comer o pão da pressa, para que rapidamente eu consiga entender que a única verdade é a palavra do Senhor. Eu quero literalmente entender que no momento da minha aflição eu vou comer o pão sem fermento, para não deixar crescer tanto a massa podre, mas crescer em mim o reino de Deus, para que eu possa contaminar muita gente, para que eu possa ser bênção na vida de muita gente. Que o Senhor Jesus possa te dar revelação do que significa viver isso, e que você preste atenção, não em mim, mas você preste atenção no que Jesus está falando. Cuidado, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, tenha cuidado com o fermento do
Herodes. E assim que eu termino esse vídeo, que você tem uma semana cheia do fermento do reino de Deus, mas completamente anulada dos fermentos dos fariseus. Que você e eu podemos entender que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor em verdade e em justiça. Busque o fermento do reino de Deus. Em nome de Jesus, que tenha uma semana abençoada e cresça nessa palavra.